muito boa noite, meus polos parceiros, unidades presentes e alunos que estão aqui acompanhando essa super live que o Cogna Empresas resolveu aqui fazer acontecer agora, neste momento tão incrível. Com foco agora em saúde, tá? A gente tem aí tantas parcerias incríveis e com as mulheres do Brasil, com o Comitê Vozes, nós resolvemos convidar 4 executivas incríveis para contar sobre trajetória, carreira, oportunidade, mercado de trabalho e tantos outros temas legais a gente vai falar por aqui. Bom, eu não vou me prorrogar muito aqui, porque eu vou chamar aqui cada uma, eu vou apresentar um pouquinho e depois a gente vai começar a nossa roda de bate-papo. Eu quero agradecer desde já pela presença e aí por vocês aguardarem aí esses minutinhos até a gente poder ficar pronta aqui para fazer a melhor live aí com o tema Health, combinado? Bom, vamos lá falar sobre essas super mulheres. Aproveitando, vocês sabiam que o dia 7 de abril foi o Dia Mundial da Saúde? E foi por isso que a gente convidou essas mulheres incríveis para contar sobre esse tema, toda a trajetória e história, tá bom? São elas, Angélica Banhara, jornalista e palestrante de saúde, nutrição, bem-estar, colunista do jornal O Globo, trabalha na área há mais de 20 anos, é ex-diretora de redação das revistas Boa Forma, Women's Health, Men's Health e autora do livro Guia da Grávida em Forma. Apaixonada por movimento e natureza, ela é instrutora de super yoga, é ativa nas redes sociais, onde compartilha informações e atitudes para um estilo de vida saudável com mais de 200 mil seguidores. Bia Fioretti, PhD em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública, mestre em Medicina Interna e Terapêutica na Unifesp, publicitária, ilustradora, palestrante, documentarista e escritora, dirigiu documentários Nascer no Brasil, Nascer nas Prisões, autora da Caderneta da Gestante, Manual do SUS e do livro Educação Menstrual e Autoconhecimento, Os Segredos de Alice no País das Maravilhas. Atualmente, Bia trabalha com design e data science para projetos em saúde da mulher e integra o grupo de pesquisa Gênero e Saúde Materna. Val Sártiro, estrategista em gestão e promoção de saúde, empresária no setor da área da saúde, bem-estar, equidade da mulher, atua há mais de 30 anos em cargos de gestão e liderança, sendo cerca de 20 anos em empresas nacionais e globais de médio e grande porte nos setores de serviço, comunicação e internet, cerca de 10 anos na saúde suplementar e multinacionais de seguros, inovação, tecnologia, como startups, health techs. Gente, olha quanta coisa boa, mas não acabou ainda não. Pera só mais um minutinho. E a Fabi Peroni, PhD em Saúde Coletiva pela Universidade de Campinas, Unicamp, profissional com mais de 20 anos de carreira em projetos sociais e atuação junto às empresas e organizações internacionais, poder público e terceiro setor, ampla experiência em gestão de projetos sociais, implementação de políticas públicas, monitoramento e controle de indicadores de impacto. Atualmente é consultora na PROAD SUS, consultora externa do Banco Interamericano de Desenvolvimento e no Grupo Mulheres do Brasil coordena a área de projetos e parcerias. Bom, olha que responsabilidade eu tenho aqui de falar com essas super mulheres. É uma responsabilidade grande hoje, né? Meninas, vocês sabem que a Cogna tem um propósito que é transformar a vida dos alunos e dos nossos colaboradores através da educação. E a primeira pergunta que eu quero fazer para todas é: o quão importante foi a educação e a formação acadêmica para que vocês alcançassem essa posição que estão hoje? Conta um pouquinho pra gente. Quem quer começar? Bom, posso começar. Bom, gente, é o seguinte, eu, na verdade, sou jornalista, mas a minha formação é em História. E eu fiz História na Unicamp. E o que eu acho importante falar sobre isso, no fundo tem muita coisa a ver, mas é que assim, a importância da gente abrir o nosso olhar para além do curso que a gente fez, que um curso que a gente fez pode abrir possibilidades em áreas que a gente nunca imaginou, né? Porque normalmente quem faz história vai dar aula de história, né? Na época que eu terminei a minha formação, eu fiz 2 anos de aperfeiçoamento depois, e foi uma coincidência, eu era leitora da Folha, assinante da Folha de São Paulo, e saiu um anúncio no jornal procurando jornalista, mas o que eles diziam que era o pré-requisito? Ser formado em ciências humanas, ter fluência numa segunda língua e de preferência estar fazendo pós-graduação. E
eu tinha aquilo que estava sendo pedido. Eu não tinha feito jornalismo, mas eu resolvi arriscar. Então, eu acho que, lógico, a formação é fundamental, mas a postura da pessoa também é muito importante, de tentar enxergar as possibilidades e encarar os desafios. Porque eu resolvi mandar o meu currículo. Vai na frente. E aí, de repente, a hora que eu vi, minha vida mudou, porque eu mandei meu currículo, eu fui chamada e comecei a trabalhar na Folha. Meus primeiros 8 anos no jornalismo, foi lá que eu aprendi, assim, mão na massa. Então, eu acho que essa questão da formação acadêmica é fundamental, mas esse olhar para buscar desafios, para arriscar fazer coisas que você nunca fez e para pensar além daquilo que está descrito no curso, é muito importante também. Muito bom, eu acho que até aproveitando, pegando o gancho, eu vivi muito disso também lá na frente. As perguntas foram boas que me ajudaram a refletir muitas coisas. Mas assim, para mim pessoalmente, a formação ela teve um papel muito grande. Eu falo assim, foi essencial. Porque o doutorado, para mim, ele foi um divisor de águas. Fiz a graduação, naquela época eu fiz enfermagem. Que legal! E ninguém sabe, ninguém acha que é isso, porque eu não me enxergava enfermeira, eu era aquela, né, eu tinha eu falava, eu não gosto de hospital, e a minha mãe há 20 anos atrás falava assim, mas você está fazendo enfermagem, você não vai trabalhar no hospital, então eu acho que tem muito disso. Mas você gostava da saúde. E aí, como eu falei, o que eu vou fazer aqui? Era uma grande oportunidade sair do interior para ir estudar, então naquela época não tinha COG ainda, não tinha universidade. Tantos polos aí que a gente tem pelo Brasil. Realmente, eu tive que sair de casa, 1.500 quilômetros, eu fui estudar longe de casa, e aí, para mim, assim, a graduação foi essa oportunidade de me formar, de me descobrir, muito nova ainda. Mas eu brinco que um grande marco, e eu valorizo muito a educação, por esse papel de impulsionar. Porque quando eu entrei no doutorado, foi realmente assim, uma abertura, né, de oportunidades, pelo espaço onde eu estava também. Eu acho que está em uma das maiores universidades, né, na área de saúde, e poder fazer políticas públicas ali, para mim foi muito importante. E até fiquei lembrando uma frase que eu gosto muito, que fala que a educação é a arma para mudar o mundo, né? Ela pode mudar pessoas e pessoas podem mudar o mundo. Então eu acho que é bem isso. E o que a Valéria coloca, eu acho que é o essencial, o diferencial que a gente pode fazer. Se fosse... Você ia imaginar que jornalista, né, ia estar lá fazendo uma historiadora fazendo jornalismo. E aí, no final das contas, eu trabalhei 8 anos na Folha de São Paulo, depois fiquei 17 anos na Editora Abril, quer dizer, é aquela coisa, medo, tive o tempo inteiro, mas eu falei, vai que vai. Exatamente. Eu e também. Pra você, Bia? Então, a minha trajetória é bem maluca, porque a vida inteira eu falei que ia fazer medicina. Aí eu entrei na faculdade de medicina, mas eu não fui fazer inscrição. Porque eu falava assim, médico vai ter que estudar tanto, 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 eu não sei se eu sou tão boa aluna assim. E aí eu tinha prestado também para design. E aí minha mãe disse assim, imagina, design é profissão, você tem que ter uma profissão. Então eu fiz desenho industrial e administração. Fazia uma de manhã e uma à noite. Aí quando eu me formei, fui trabalhar com publicidade, quer dizer... Não era nenhuma das duas. Fui trabalhar com publicidade. Mas, dentro da minha trajetória, eu também tinha, como a Fabi, esse amor pela saúde. Talvez a gente não soubesse nomear naquela época o que era esse amor pela saúde. E aí eu resolvi eu comecei a desenvolver um projeto pessoal já na minha maturidade e nesse meu projeto era ligado à saúde. Eu fui publicitária durante 25 anos, eu dirigi grandes agências de publicidade na área de criação. Então, aquela administração que eu tinha feito me ajudou muito a entender o cliente, a conversar com o cliente e desenvolver os projetos. Mas eu deixei a carreira de publicitária e fui fazer mestrado e doutorado na área da saúde. Então, eu resgato essa saúde mais velha. Eu fui fazer mestrado, eu já estava com 49 anos. E fiz, na sequência, doutorado, né?
uma parte da minha vida eu fiz faculdade privada, outra parte da minha vida eu fiz faculdade pública. Então, o que é a oportunidade e a boa vontade da gente fazer. Porque o que eu não consegui estudar de medicina na graduação, eu fui ralar no doutorado, né? Porque eu estava dentro da faculdade de medicina no doutorado, fazendo evidência científica. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente pode ser tudo o que a gente quiser e quando a gente quiser. Às vezes não é o momento no início da nossa carreira, mas a gente vai guardando essas habilidades, a gente vai somando, porque tudo isso só integra a gente só soma, vai juntando essas várias pessoas e a gente vai como uma folha ao vento, né? Aonde tem oportunidade. Que legal. E para você, Val, conta um pouquinho pra gente como foi importante toda a sua formação para você chegar nessa posição que você está hoje. Eu tô ouvindo as colegas aqui e passa um filme assim na cabeça da gente, são histórias muito parecidas e, no entanto, complementares. Eu tenho uma história de quebra de paradigmas total. A gente está falando de diversidade, inclusão, que é a parte que a gente tem hoje. Então, assim, na minha geração, na minha família, mulher não estudava, a mulher não era para estudar. Então, aos 14 anos, eu quebrei isso. Eu entrei na Editora Abril, antes da universidade, fui lá, bati na porta mesmo, no projeto adolescente, e daí segui minha carreira, né? Então, eu comecei já com uma ousadia, que é o que você bem colocou, né? Além da nossa formação acadêmica, nós temos que ser ousados, né? A gente tem que fazer relacionamento, a gente realmente tem que quebrar paradigmas, principalmente nós, mulheres, que a gente está agora nessa pauta toda em evidência, mulheres falando de etarismo. Então, assim, eu sou uma defensora realmente de inovações. E o que eu posso colocar para vocês é que tudo realmente a gente pode correr atrás, fazer e correr atrás, né? Os nossos sonhos, eles não se limitam a uma situação apenas, né? Os nossos sonhos, eles são mutáveis, eles vão mudando. Então, assim, eu tenho uma história extremamente intensa com a saúde, até já entrando no tema. A minha carreira, ela deu algumas osciladas por conta da minha saúde, e foi assim que eu entrei no mercado de saúde também. Mas um foco é a resiliência, né? Então, assim, quebra de paradigma, resiliência. Se tem uma mulher empoderada, essa sou eu. Que legal, que bacana ouvir tantas histórias aqui, contando sobre a formação, a importância de estudar, a importância da graduação, dessa formação, de não desistir, de acreditar nos seus sonhos. Isso é fundamental para que a gente consiga chegar nessas posições, né? E mais uma pergunta aqui para todas, antes da gente começar uma rodada mais individual aqui, para conhecer um pouquinho mais de vocês, para que todos possam conhecer. Quais foram os maiores desafios enfrentados por vocês no início da jornada, dessa jornada acadêmica? Quais foram? Olha, quando eu comecei a trabalhar na Folha, e foi em 1990, gente, é o século passado, né? Não tinha celular, tinha acabado de surgir o computador, mas não tinha e-mail, não existia Google. Então, e jornal, não é que a gente tem tempo para fazer, né? Você chega de manhã, jornal diário, você recebe uma pauta, né, que é a matéria que você vai fazer, e eu estava em Campinas, a gente tinha que mandar o jornal para São Paulo, era um caderno especial que funcionava em Campinas, fechava às 5 da tarde, então tinha que estar tudo pronto muito rápido. E a gente, por exemplo, não tinha Google, então quando você cria um banco de dados, o que você tinha que fazer? Você ligava para São Paulo, falava, tinha uns arquivos daqueles que você gira e pega no papel, olha na pasta, mandava por fax. Vocês nem devem saber o que é isso. Eu sei. Chegava tudo empastelado e não dava leitura. Então, você pensa um pânico, assim, sabe? Para você entrevistar uma pessoa, não tinha e-mail, não tinha celular. Você tinha que descobrir o telefone fixo de onde ela trabalhava para ligar, para ela te atender, para você conversar naquele mesmo dia, para você escrever a matéria e sair no jornal no dia seguinte. Então, quer dizer, hoje, quando a gente vê tudo, a facilidade que tem, fala, nossa, imagina se fosse hoje, como teria sido. E naquela época, você pensa só, pedala e vai, né? Porque era correndo contra o relógio o tempo inteiro. Então, hoje, eu lembrando, eu falo, gente, como era complicado. Na época, não dava nem muito tempo de pensar, né? Eu só falava, tem que sair, a coisa tem que acontecer da melhor maneira possível. Então, assim,
no meu caso, no jornalismo, acabou sendo o maior perrengue, sendo que, quando eu penso em termos de carreira, foi aquele momento em que eu tinha terminado um curso, eu tinha feito, enfim, uma semi-pós ali com o meu aperfeiçoamento de 2 anos, com bolsa do CNPq que eu tive, e não tinha muita ideia do que eu ia fazer com aquilo tudo, porque eu entrei com 17 anos, num curso que era um tema que eu gostava, porém, naquele momento eu não me identificava com a ideia de dar aula de história. E eu falei, meu Deus, eu estou formada, eu tenho que trabalhar, o que eu vou fazer da vida? Foi uma coincidência eu ter visto aquele anúncio de jornal, entendeu? Então, essa angústia, ela é muito normal também para todo mundo que está terminando, porque a gente termina muito novo, a gente às vezes não sabe nem por onde começar, mas a gente respira fundo, que as coisas acontecem. Eu acho que a minha experiência também foi por aí, porque eu me formei com 21 anos. E com 21 anos, você não tem nem juízo ainda, né? Há 20 anos atrás. Mas o medo, então eu acho que foi isso, assim, sabe? Uhum. Sozinha, e eu saí com 21 anos da faculdade já empregada. Foi um momento, há 20 anos atrás, que estava muito bom para a enfermagem, para a área da saúde, e eu saí com uma responsabilidade de montar uma equipe de saúde, uma unidade básica de saúde, tipo assim, já saí da faculdade fazendo, era uma faculdade, né, que dava uma base muito boa, mas com muito medo. Eu brinco que eu começo a lembrar das minhas épocas, né, de enfermeiro, eu falo, cara, se eu pudesse voltar, né, com certeza faria muita coisa diferente. Mas e também por esse lado daquela dicotomia, porque, eu não vou estar no hospital, é a minha mãe me cobrando. Por que você não vai estar no hospital? Porque enfermeiro tem que estar. Então você vai fazer o quê, né? 4 anos jogado fora da sua vida? Eu falava, não, mas tem outras oportunidades. E eu acho que um grande diferencial, eu acho que fica até uma dica para quem está nos assistindo, que eu acho assim... Eu, com 21 anos, eu tive pessoas muito próximas de mim, muito mentor, Eu tenho uma enfermeira que hoje ela é minha amiga, irmã, muito mais velha do que eu, mas ela me ajudou, entende? Ela me vai por esse caminho. E a gente jovem, né, também tem que aprender como você aprende, ensina e aprende com pessoas mais velhas que te inspiram também. Sim. E eu também tive, na época era um namorado, hoje é meu marido, que era um grande incentivador. Então ele sempre falava, tem que estudar. Vai lá, você vai estudar mais, vai se aperfeiçoar, você gosta. Então eu acho que esse foi os maiores desafios. Vencer o medo, a insegurança e de falar, não, eu confio em mim e vou. Que legal, porque hoje a gente tem tanta tecnologia que apoia, tantos programas, tantos vídeos, pílulas falando sobre carreira, como a gente vai seguir, como eu vou procurar um emprego, né? Como vai ser o meu dress code para fazer uma entrevista para um banco, né? E naquela época a gente não, eu também passei por isso, a gente não tinha nada, né? Disso. Tinha alguns, né? Começava alguns programas, alguns sites tendo faça seu cadastro aqui, você faça estágio aqui, em alguns programas, mas hoje a gente tem muita possibilidade. Olha só essa transmissão, né? Quanto conteúdo rico que a gente está trazendo aqui para que vocês possam absorver, entender qual caminho melhor aí para seguir, façam reflexões aí para entender qual caminho que a gente deve, né, pensar, poxa, será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que é o caminho certo, né? Enfim. E você, Bia, conta pra gente. Bom, quais foram os desafios aí? Os desafios sempre foram muito grandes. Eu vivia numa situação familiar com muita insegurança. Eu tinha assumido 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu tinha 1 ano só de diferença entre uma e a outra. Eu tinha uma bolsa, porque eu fazia as 2 na instituição. E eu tinha que trabalhar à tarde. Então, eu acho que o meu grande segredo foi começar a botar a mão na massa cedo. E então eu fazia estágio. E não era o que aparecia. Eu não dizia não, eu aceitava tudo. Eu tive muita privação no sentido de que a minha vida pessoal, como
Eu tinha tanto medo das coisas desmoronarem de um dia para o outro, que eu falava assim, eu tenho que aproveitar tudo agora e essa oportunidade que eu tenho agora. Então, eu fazia estágio de manhã, trabalhava à tarde, fazia estágio à noite. Estudava no meio das coisas, falava assim, fui uma aluna brilhante. Não, em alguns projetos eu era brilhante no que eu tinha interesse. Mas, como profissional, eu já era brilhante no sentido de que eu me dedicava tanto e percebia tudo em volta. Então, a primeira coisa que, para mim, dentro da área de criação de publicidade, foi fundamental, foi pegar tudo que as outras pessoas não queriam pegar. Então, eu comecei a ter muita experiência de muitas coisas. Esse trabalho é pequeno, não faz mal, daqui que eu faço. Esse trabalho... Então, não tinha essa questão do não, né? E depois, quando eu fui para a academia mais velha, fazer mestrado e doutorado, eu também tive que desconstruir todo aquele... Eu cheguei a ser diretora-geral de criação internacional de agências muito grandes. E quando eu resolvi dar esse passo e ir para a academia, eu tive que desconstruir muita coisa, porque era muito salário, um salário ótimo, um padrão de vida ótimo, e aí eu tive que dar esse passo atrás. Mas foi a minha escolha, porque eu queria mudar o meu lugar de fala. Então, a gente tem que saber esse sacrifício de acordo com o ideal que a gente tem. Então, para mim, não foi nada romantizado. É arregaçar a manga, mão na massa e toca. Não é para deixar para depois, é agora. A gente tem que viver o presente. Que legal. E para você, Val, conta um pouquinho pra gente também. Eu tenho mais ou menos uma história, de novo, como a nossa colega. Eu passei por empresas de comunicação, como eu disse, antes da universidade. A minha cara de pau realmente sempre foi muito grande. Eu mirava, eu falava, eu vou entrar naquela empresa. Então, eu ia, estudava, fazia toda a pesquisa realmente, tentava descobrir quem eram as pessoas chaves para poder chegar... Sem LinkedIn, né? Sem LinkedIn, imagina, LinkedIn. A gente não tinha, nem tinha tanto contato assim. E deu certo, né? Então, eu realmente assumi cargos de liderança muito jovem, com 20 anos, foi listada aquela briga acirrada, eu passei por lá. Por opção, eu não quis ir para a área da comunicação, planejamento naquele momento, eu quis ir para a área de negócios, que é o que eu segui pelo meu perfil, e foi uma escolha assertiva. Então, eu tive a oportunidade de liderar pessoas muito jovens, né? Então, naquela briga acirrada dos jornais que nós tínhamos na época, eu tive a oportunidade de liderar pessoas até muito mais velhas que eu, e aí foi o grande desafio. Que eram pessoas que tinham mais tempo de casa, pessoas que tinham mais experiência de vida. E eu tive que me aproximar para que a gente não competisse, né? Então, foi aí que eu descobri realmente esse lado do relacionamento, que é o que eu uso até hoje, né? Então, realmente, os mentores são extremamente importantes. Eu tive diversos mentores maravilhosos na minha vida. Tenho até hoje, faço uso dessa ferramenta. Me tornei mentora ao longo dos anos. Mas eu vejo que uma característica realmente, nós sendo mulheres, é realmente não ter receio, é não ter medo, é enfrentar e tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Com medo mesmo. É assim, então foi assim que as coisas foram fluindo. Que legal, que bacana. Angélica, como você avalia, né, nessa fase aí que você trabalhou com tantas jornais, revistas importantes, como você avalia a veracidade das informações que você recebe, verifica fatos e principalmente para a área da saúde? Como é transmitir essa informação? Então, olha, hoje é relativamente simples fazer isso por conta da internet, né? Então, a gente tem sites científicos muito relevantes, como o Cielo, como o PubMed, então que tem milhares de artigos, de pesquisas, de estudos, né? Então, eu sempre me coloquei trabalhando com a área de saúde para fazer uma ponte entre a academia e os especialistas e a vida real, sabe? Porque, assim, eu escolhi trabalhar com a área de saúde porque o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Então, o conhecimento nessa área, ele só serve se ele puder ser aplicado. Então, eu tenho esse cuidado de checar, de escolher bem os especialistas que eu entrevisto. Eles são os meus grandes aliados, os nutricionistas, os médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim. Eu vou pesquisando, cada vez que eu vejo uma pessoa nova que eu não conhecia, eu procuro me aproximar
para tê-la como fonte. Então, os especialistas também passam muitas pesquisas e a gente troca muita ideia, né, hoje em dia, que eu tenho a coluna no jornal O Globo. Então, eu procuro trazer, eu poderia, como colunista, escrever todas as colunas sem trazer nenhum especialista junto. Praticamente todas as minhas colunas têm um especialista comigo. Porque eu acho importante para quem está lendo, por mais que eu esteja cobrindo essa área há mais de 20 anos, e acho importante para dar espaço para a pessoa que é o pesquisador, o médico, o nutricionista, né? Então a gente tem muito, eu uso bastante, também muito importante a questão das organizações, como o INCA, né? O Instituto Nacional do Câncer, que tem informações muito confiáveis, o DataSUS, que é o banco de dados do SUS, ONGs, como por exemplo o Oncoguia, eu escrevo bastante sobre, eu sou freela também de jornalismo e eu faço muita matéria sobre novos tratamentos, oncologia. Então, as ONGs da área de saúde, elas também têm ajudam muito nessa parte de compartilhamento de estudos. Então, eu acho assim, a gente está vivendo no momento das fake news e que as pessoas têm gente questionando a credibilidade dos jornais e dos jornalistas. Mas a gente faz um trabalho muito sério, assim, eu participo de congressos de nutrição, de medicina, de atividade física há mais de 20 anos, entendeu? Então, eu procuro, acabei de contar quais são as minhas fontes. Agora, para as pessoas que querem ficar bem informadas, os veículos tradicionais de comunicação, eles têm muita credibilidade. Então, receber uma coisa no WhatsApp que está na dúvida, não passa para frente. Checa. Se você dá um Google, não é possível que o teu colega do WhatsApp saiba uma coisa com exclusividade que não saiu em nenhum lugar na grande imprensa, nem nacional, nem internacional. Então, se você Google aquilo não está em lugar nenhum, é um risco muito grande de ser fake a informação. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade só para falar. Fique esperto, né? Legal, Angélica. Fabi, atualmente você é consultora no ProdSUS. E para que todos possam entender um pouco mais, explica pra gente como funciona essa iniciativa, o que é o ProdSUS, como é a sua atuação nesse projeto? O ProdSUS, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS, ele foi criado em 2009 pelo Ministério da Saúde. E eu acho que as coisas da inovação que surge, que são bacanas, né? O que é isso na prática, esse programa? O Ministério da Saúde, ele seleciona o que ele chama de hospitais de excelência, instituições de excelência que prestam um serviço de excelência naquela área. Tem critérios para isso, tá? Porque geralmente são organizações já reconhecidas, filantrópicas, que têm algum trabalho filantrópico na área da saúde. Grandes hospitais, né? Grandes hospitais. Hoje nós somos 6, né? Então tem o Einstein, o Sírio, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Moinho do Vento, eu tenho que lembrar de todos, não dá para ver, que estão lá, são 6. Depois vocês dão um Google aí, que é a cabeça que não lembra Beneficência. de tudo. Beneficência portuguesa, eu já trabalhei lá, não posso esquecer. Olha. Mas o que é o ProdSUS? Ele é um programa onde essas organizações, esses hospitais de excelência, são esse mesmo nome, hospitais de excelência, que prestam um serviço reconhecidamente de excelência, eles têm uma isenção fiscal, aqueles impostos que eles iriam pagar, que, né, obrigatoriamente iam pagar impostos sociais, ele reinveste aquilo diretamente em projetos do SUS. Então isso é muito bacana. Incrível. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo de onde eu estou hoje. E tem, gente, projetos maravilhosos. No decorrer eu posso trazer aqui, conforme a gente for conversando, alguns exemplos. Hoje eu estou onde? Eu estou num projeto ProdSUS e tem de tudo. Tem de capacitação, tem de assistência, tem de telemedicina. Se a gente chega em mais de 120 municípios no Amazônia que não chegaria um médico especialista. Olha só. E hoje eu estou no estado do Acre, no estado do Paraná, em um projeto, que é o projeto de fortalecimento da gestão estadual do SUS. Eu apoio o governo estadual a desenvolver o seu planejamento estratégico. Então, quais são os problemas, quais são as diretrizes, aquele planejamento para os próximos 4 anos.
E o que é importante, que eu acho que é bacana desse projeto? Quem demanda é o Ministério da Saúde. Ele direciona, né? Porque eu poderia pegar a isenção fiscal e gastar com qualquer coisa. Não. Eu, como gestor público, a demanda, a necessidade é para este lugar. Então, a gente vai direcionar um projeto e ele é co-criado junto com os organismos parceiros. Então, Que legal. Muito E como legal. faz eu tenho certeza que os alunos vão ter uma curiosidade Vocês de fazem entender o como eles seguinte. fazem, alunos de enfermagem, enfim, todos os nossos alunos da área da saúde. Muito bacana. Vocês podem digitar ProAD-SUS no Google mesmo. Vai vir um site oficial do Ministério da Saúde. E lá, além da história, tem a prestação de conta, o monitoramento. E você entra em cada um dos hospitais e conhece os projetos atuais. Porque os projetos, eles são, a cada 3 anos, eles se renovam. Tá bom. E tem muito processo seletivo bacana. Que Muito legal, olha bacana. só. Eu acho que é uma oportunidade, né, para quem está saindo de trabalhar como tutor, e você recebe, gente, todo um treinamento para isso, todo um suporte, né, de uma equipe que é formada para essa finalidade. Então, depois você dá um Google lá, entra no site oficial, vai conhecendo os hospitais e os próprios hospitais fazem toda a gestão de processo seletivo, de contratação e de prestação de contas. Que incrível. Olha só quanta dica boa aqui. Não é? Bia, você é uma publicitária, como eu, comunicadora, que migrou para a área da saúde. Se você poderia explicar melhor a sua pesquisa de Googleização. Googlização da saúde da mulher. Olha que nome difícil e eu aprendi hoje. Então, o Google acabou virando até um verbo, né? Você procurar no Google, né? Ou então ele pode também ser um substantivo. Ele pode ter, o Google virou hoje uma palavra com muitas raízes. Mas o fato é que muitas vezes, olha quantas vezes a gente falou o Google aqui nesse momento. Ele é uma fonte de pesquisa. Mas a gente tem que imaginar, como a Angélica falou, quando a gente tem um jornal, ou alguém que tem uma editoria por trás, normalmente essa informação é filtrada. Mas o Google, ele vai receber todas as informações. Quando eu falo Google, eu estou falando de um buscador específico que a maioria das pessoas procuram. Existem outros buscadores também. O que eu estou falando do Google serve para qualquer buscador. Qualquer um pode escrever e vai ser indexado. O Google ele tem técnicas que a gente chama, né, de SEO para você escrever um texto para ele ser encontrado com facilidade. Isso não quer dizer que toda a informação que está lá é boa. Então, o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que trabalhar numa educação em saúde, que a gente chama, em inglês a palavra é literacy. Existe também, tem várias questões da tradução dessa palavra. Pode ser proficiência em saúde, mas o que quer dizer isso? É dizer, ler a informação em saúde, entender a informação em saúde e trazer isso para a sua vida prática. Isso não ficar só uma informação que você não sabe tomar a decisão. Então, a gente tem 2 lados aqui, nós e vocês. A gente também é usuário de saúde e a gente também é promotor da saúde no sentido que a gente pode estar levando uma informação de saúde para a internet. Tudo que a Angélica trouxe em termos da veracidade, desses bancos de dados, do que são essas bibliotecas de saúde, são fundamentais. Mas a gente, como usuário de saúde, de repente o médico fala assim, você tem que operar o joelho. Você vai aonde depois? No Google. E aí, você vai encontrar quantos links. Será que aquele link ele é patrocinado? Será que aquele link não tem alguém que escreveu? Qual é a veracidade dessa pessoa? Então, quando a gente fala na googlização da saúde, ou nesse doutor Google, a gente tem que ter muito critério para a gente ler, entender e saber se aquela informação é boa ou não. Então, quando eu defendi o meu mestrado e doutorado em cima desses temas, né? Com relação a trabalho, eu trabalho com design de informação para traduzir essas informações. A Angélica trabalha, a gente não trabalha juntas, mas ela trabalha a questão do texto, eu trabalho a questão da imagem, da comunicação, de produtos que depois eu vou falar. Mas a gente tem que ter muito critério quando a gente vai colocar no Google. A mesma coisa se a gente vai produzir um texto, que são essas referências que ela trouxe, né? E só fechando uma coisa com a Fabi, depois eu tenho que te contar, porque eu estou indo para um congresso num projeto do ProAD-SUS. Que bacana. Estou viajando amanhã para um congresso de um projeto. O congresso vai ser na Inglaterra. E é um projeto ligado ao Einstein. Ligado ao Einstein que a gente fez na época da pandemia.
falando de comunicação, inovação e saúde, financiado pelo PROAD SUS. Olha que incrível. Estamos conversando agora. Virou roda de conversa. Elas descobriram agora. Agora. Ao vivo. Eu sabia. Você sabia que a gente conversou. Val, e aqui a gente tem muito telespectador que está assistindo que é empreendedor. Sim. Você é empresária do ramo da saúde. Como foi para você entrar nesse mercado, empreender? Quais foram os desafios que você encontrou? Eu nunca pensei em empreender no mercado de saúde, virar empresária no mercado de saúde. Foi realmente força da situação. Eu passei pelo mercado de comunicação boa parte da minha carreira, consultorias, enfim, e eu tive uma questão grave de saúde, né? Então, eu tive muita dificuldade de achar essa informação como lado de paciente e a desinformação pelo lado dos profissionais de saúde. Então, isso acabou me trazendo uma série de consequências e eu resolvi agir. Então, em meados de 2014, eu tive uma oportunidade de ir para uma multinacional do ramo de seguros e saúde, é uma das principais. Eu fiz uma escola lá, eu fui realmente porque eu quis. E eu fui entender esse outro lado. Até então eu era paciente e eu queria entender o lado mais técnico. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. A saúde realmente, ela pica, né? Ela seduz. Desde então eu venho me especializando, eu passei por uma seguradora, passei por associações, passei por empresas de tecnologia. Hoje eu estou numa startup e tenho o meu negócio. Então, assim, eu resolvi me especializar, né? Eu fiz questão de me especializar. Da mesma forma que eu disse da minha cara de pau lá atrás, de querer fazer as coisas, então isso é uma característica que eu passo para minha sobrinha, por exemplo. A gente estava falando de um legado, né? Então, acho que o que eu mais vejo hoje, que a gente precisa nesse momento aqui, é justamente esse nosso empoderamento. E o mercado de saúde é uma das áreas que mais precisam. É uma das áreas, infelizmente, aqui no Brasil, mais atrasadas, a gente sabe disso. E falta muita oportunidade. Então, eu resolvi pegar a minha história e transformar. A gente brinca, pegar a dor e transformar no amor, né? Então, eu resolvi democratizar a saúde feminina, trazer as informações complexas, né, do lado científico para um lado mais simples. Então, nisso, eu desenvolvi uma plataforma que nós chamamos de Health Fintech. Eu sou uma das pioneiras no tema aqui no Brasil. Meu nome circula muito fora do país, até por conta da inovação. E hoje eu sou uma especialista em inovação e negócios na saúde, né? Então, é muito desafio. Não foi fácil chegar até aqui, é desafiante, assim, muitas vezes você pensa em parar porque são muitas dificuldades, né? Eu posso enumerar diversas aqui, mas a gente consegue, né? Então, o que eu disse anteriormente, chegando nas pessoas certas, fazendo um círculo de um network realmente, que hoje a gente tem essa capacidade até por conta das redes sociais, por conta de um LinkedIn, dos eventos, facilita bastante. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, assim, nada é impossível, nada. Eu me vi, há alguns anos atrás, quase parando, e hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de ajudar muitas mulheres. Então, o fato de eu estar também no Grupo Mulheres do Brasil tem esse viés, né? Eu faço parte do Comitê de Aceleração de Carreiras de Mulheres Pretas e Pardas, e a gente tem ali da saúde física, mental, que vocês possam imaginar, né? A gente realmente tem dores muito peculiares. E é isso, nós atuamos hoje em conjunto com uma série de mulheres, né? Tanto no corporativo, como na parte educacional, como também por associações. E eu fico muito feliz que isso se transformou num propósito, numa missão de vida. Posso trazer uma coisinha? Claro, fica à vontade. Isso que a Val desenvolveu, só que numa potência que eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente chama de paciente informado. Sim. Porque o paciente informado, muitas vezes é quem tem uma doença crônica, e ele é bem informado, e ele vai se especializando e as redes sociais foi um grande pulo para esse tipo de integração, que antes era só o profissional de saúde que trazia inovação. Inovação. E agora inovação na saúde. Porque os pacientes começam a conversar e falam assim, mas isso não aconteceu comigo, e começam a descobrir outras coisas, e eles acabaram levando para a saúde até uma atualização e uma conexão maior das informações. E esse nome, assim, né, pra gente, paciente informado, porque todo paciente, ele acaba se comunicando com outro paciente, ele
compartilha a mesma dor, ele quer entender qual é o melhor caminho, então... E a Wanda transformou isso, né? Numa startup. É incrível. A Val super empoderada. Porque o paciente, o termo paciente, não é para ser passivo. Não, Exato. É para ser ativo. Exato. Mas é importante esse cenário, porque a inovação na saúde, aliás, o mundo da inovação, que é a minha especialidade hoje, ela trouxe essa oportunidade. Então, assim, a gente começou com a inovação em outros setores, muito enorme. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aí muita coisa para ser mudada. Falando de saúde feminina, fora, a gente tem várias startups já escaladas. E aqui a gente está incipiente, somos em torno de 30 no máximo. Que bacana. Com esse foco. Que bacana. Que bacana. Posso perguntar da plataforma, só para a gente entender um pouquinho mais? Chama E Interação, o pessoal chama também? Interação Mulher, está em stand-by. Eu deixei um pouquinho de lado, porque eu não me preocupei com a parte tecnológica, me preocupei realmente com a parte educativa. Então, o que eu fiz? Me capacitei, me informei, fiz uma rede bacana. A gente começou a levar várias informações através de palestras, enfim. O engajamento e a conscientização é extremamente importante. Na pandemia, o negócio estourou, virei uma espécie de influencer, sem querer. Eu falo muito de endometriose profunda. Eu sugiro que vocês, principalmente, não só as mulheres como os homens, tenham informação, que não é um negócio simples. Meu caso, ele é bem grave. Então, essa desinformação me levou à infertilidade, né? Então, e a desinformação não é só da paciente, é do profissional de saúde também. Muitas vezes até mais do profissional de saúde. Então, nós temos aí a oportunidade de empreender, falando de educação e falando de comunicação, né? Um mar de rosas. Aliás, como a gente diz, no meio de startup, um oceano azul, né? Um blue ocean, realmente nós temos aqui no país. Que bacana. Quanta história bacana. E falando em inovação, a gente está aí caminhando já faltando os 18 minutos para encerrar essa transmissão, mas dá para a gente ainda continuar aqui com algumas perguntas para que todos possam conhecer um pouquinho melhor cada uma de vocês. Claro. Angélica, como você vê o futuro do jornalismo e como você se prepara para se adaptar às mudanças com tantas tecnologias? Inteligência artificial, pensando aí em health, em saúde. Então, eu acho que a grande revolução aconteceu, né, no jornalismo quando a gente passou para essa questão digital, né? E a comunicação, porque tem gente, os mais puristas falam, o jornalismo acabou. Então, e o que eu digo é o seguinte, a comunicação vai continuar para sempre, né? E nós trabalhamos com comunicação. É tudo. E essa comunicação, o que é? A comunicação não é quando eu falo, é quando o outro entende. Então, nada substitui isso. O conhecimento e o didatismo, porque você só consegue ser didático sobre aquilo que você conhece. Então, você pegar um assunto complexo e fazer caber no dia a dia da pessoa, você precisa realmente entender o que você está fazendo. A plataforma é um detalhe. Eu vou usar o papel do jornal, o papel da revista, eu vou usar a nuvem da internet, eu vou usar o Instagram. Isso são as plataformas. Então, o que eu também sempre respondo para muitos coleguinhas que têm preconceito com o mundo digital e com as redes sociais, eu falo assim, não mate o mensageiro, né? Porque quem escolhe a mensagem é você. Então, eu escolho quem eu vou seguir nas redes sociais. Eu escolho o tipo de informação que eu quero que chegue para mim. Eu escolho as imagens e as músicas que eu vou ver. Tudo bem, tem até um randômico que envia algumas coisas patrocinadas, mas o grosso sou eu que decido. Então, eu acho que nós estamos a comunicação, para a comunicação, essa revolução da comunicação, ela foi a coisa mais marcante que teve desde a Revolução Industrial. Porque não mudou o jeito de eu fazer o jornalismo, mudou o jeito do mundo se comunicar, né? Do mundo compartilhar as informações. E tudo é muito novo, a gente está aprendendo a fazer isso, né? Então, eu acho que eu vejo o futuro do jornalismo muito longo por conta disso, porque o ser humano vai sempre se comunicar. Cada vez
vez mais está aumentando a preocupação com a qualidade do conteúdo, da onde vem a informação, né? Que você vai perder seu tempo lendo uma coisa que o Google te falou, mas como você filtra isso, né? Quem está embasando essa informação? É importante questionar isso. E em termos de inteligência artificial e tudo mais, o que eu digo é assim, o Google pode responder muita coisa, mas quem é que está perguntando? Então eu acho que o presente, não o futuro, é aprender a fazer a pergunta certa, sabe? Então, para tudo na vida, né? E para você fazer a pergunta certa, é importante também a gente aprender a ouvir, porque esse excesso de informação está bloqueando um pouco a nossa capacidade de escuta. Fazer filtros, né? Então, eu acho isso. A gente tem muita coisa para ser repensada, mas eu sou extremamente otimista em relação ao futuro. Que legal. Fabi, e como você vê o papel da tecnologia na promoção da saúde pública? Então, eu acho assim que é essencial. Aquele negócio, caminho sem volta, não tem mais, não existe mais. Pensar saúde, eu acho assim, pensar o mundo hoje, as coisas hoje, sem pensar tecnologia, sem pensar inovação, né? E aí eu acho que, de novo, falando o que a Val já colocou, é uma grande oportunidade. Nós ainda temos hoje no SUS grandes desafios. Quando você olha, por exemplo, hoje eu estava vendo, atualizando, né? Porque as coisas mudam muito rápido, a gente se atualiza. E um artigo de 2021, só dentro do Ministério da Saúde foram mapeados 53 sistemas de informação. A gente tem um sistema de informação para quando nasce, um para quando vacina, um para quando morre, um para... É uma torre de Babel, a gente brinca assim, em termos de tecnologia. Muita coisa tem melhorado, mas é nessa torre de Babel que hoje nós gestores, nós profissionais, temos que entender as informações e tomar decisão. Então, assim, infelizmente, eu acho que o Brasil, a gente está dando passo ainda lento, comparado com o que está acontecendo no mundo, mas aí, de novo, vejo uma grande oportunidade, uma necessidade para todos os lados, porque tanto para nós, gestores, profissionais de saúde, porque você imagina o que a tecnologia pode fazer com acesso à informação, com monitoramento da saúde daquele paciente, o que ele pode gerar de tomada de informação para nós. Numa pandemia, por exemplo, quando eu não sabia se os leitos de UTI ia dar conta, se eu ia ter leito, se ia faltar leito. E um outro lado que a tecnologia ela é muito essencial, e nós temos alguns bons exemplos, porque eu acho que a gente tem que contar os bons exemplos também. Dentro ainda do PROAD SUS, por exemplo, a telemedicina. Hoje nós estamos com um projeto do Einstein mesmo, em mais de 123 municípios da Amazônia, de pacientes que teriam que, para passar por um cardiologista, ele teria que andar 24 horas de barco e esperar um ano por uma consulta. E ele está lá, ele se conecta com aquele especialista e um profissional lá da unidade básica e ele faz a consulta dele. A gente tem no Hospital Moinho dos Ventos a UTI, a tele-UTI, que é um robozinho que passa a visita na UTI, naqueles lugares mais remotos, e o projeto já comprovou uma redução de 35% de mortalidade. Então, assim, a tecnologia não tem como a gente fugir mais dessa questão dela. E aí eu acho que a gente vai encerrar, já deixo até uma informação bacana falando do que a Val colocou. O Brasil, ele tá e aí, para quem está estudando, está querendo buscar oportunidades, para onde eu vou, né? Qual o caminho, né? Você trabalhou em tantos hospitais bacanas. Mas depois, qual a dica? Assim, uma dica legal. Poxa, o sonho. Essa questão da inovação. Sim, a inovação na agora. Saúde. Olha, o Brasil, eu estava até vendo atualizado, nós temos aqui mais de 250 startups na área da saúde. 250. Nós somos, na América Latina, no ranking mundial, nós estamos em 7º lugar, 42 bilhões de investimento. Então existe, e é um mundo de oportunidades que eu acho que a gente tem que tornar isso talvez uma coisa que não está tanto no Sudeste, né, que espalhar para o mundo. Então eu colocaria ali. Quer ter oportunidade boa? Foca nisso, foca na questão da tecnologia, da inovação, vai ler, vai estudar. A gente tem muito conteúdo hoje fazendo as boas perguntas, acessíveis, né? E
é isso, deixar as meninas Eu vou falarem. complementar no gancho dela. Existe um tripé que é extremamente importante dentro do mercado de saúde, em todos os mercados, mas saúde é fundamental. Comunicação, inovação e tecnologia. São as 3 áreas primordiais. Se vocês forem por esse caminho, tem um mar realmente para que a gente de oportunidades. A área de comunicação, eu sou comunicóloga, posso estar em qualquer outro setor, mas a minha formação é publicidade e propaganda, comunicação e especializações. Então, é necessário, são 3 áreas fundamentais hoje, né? Pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha outro cenário, mas são 3 áreas importantes. Vocês podem ser hoje graduados na área de saúde e se especializar nessas 3 áreas, né? A gente precisa de profissionais assim. A gestão também é uma área extremamente importante, porque a gente tem a parte de prevenção, a gente tem os cuidados, a gente tem a promoção da saúde, né? Que falta muito. E, obviamente, um gestor em hospitais filantrópicos, por exemplo, é diferente de um gestor de mercado. Então, quanto mais capacitação, quanto mais estudos, quanto mais buscas, principalmente nos benchmarks fora do país, que é onde a gente tem bastante relevância, são interessantes, né? Mas essas 3 áreas são fundamentais. E tem uma coisa, né? O Brasil, ele é um dos poucos países do mundo que tem dados abertos, né? Exatamente. Esses dados, né? Que tem o Tabinete, DataSUS, dados de nascimento, de mortalidade, de hospitais. Então, a maior parte dos países, a gente fala de dados abertos no sistema público, né? A gente não tem muitos dados do privado. Mas a gente pode fazer pesquisa e conseguir essas informações. Uma outra questão também, que é a interoperabilidade, né? Esse cruzamento, já existe a startup que hoje eu represento, não vou citar nomes porque não é o foco. Nós fazemos exatamente isso, né? Essa questão de juntar, por exemplo, nós focamos muito a jornada do paciente. Exatamente, nós focamos totalmente, desde o agendamento até a consulta, até os exames e os procedimentos. Então, antigamente a gente tinha os sistemas de ERP que viravam os verdadeiros Frankensteins, né? Era dada aqui, era a informação lá, hoje já não dá para ser mais assim. Por quê? Isso é ruim para o paciente e para o profissional. Então, quando a gente fala de comunicação, ela tem que ser integrada, né? Então, o que falta, além do dado aberto, é essa comunicação, integração. Então. A integração aí da comunicação. Que entra a publicitária, Exatamente. que virou profissional de saúde, né? E a tecnologia. Sim. Porque a gente tem que, não só a informação está em texto, né? Sim. Como a informação está materializada em produto, né? Exatamente. Então, já vou pegando o gancho Isso. e vendendo peixe, né? Porque com tantos projetos incríveis, você poderia compartilhar com a gente como você como fez o documentário Nascer no Brasil e a Caderneta da Gestante? Então, e além disso, ainda tem um outro produto tem o Nascer nas Prisões e tem um livro, mas tem um livro de educação menstrual, Segredos de Alice. No País das Maravilhas. Mostrando rapidamente para vocês, esse produto se chama Caderneta da Gestante, é o manual do SUS do pré-natal. Durante os últimos 8 anos, passou por 4 governos e todas as gestantes do SUS recebiam um manual. A gente está falando em gestante, mas não era só gestante, era gestante, o profissional de saúde e o acompanhante dela estavam beneficiados nesse produto. Era uma maneira, foi a primeira vez que o prontuário médico, né, estava nas mãos da usuária de saúde. Para que isso? Para evitar aumento da mortalidade e morbidade, para você identificar se era uma gestante de risco. E tinha todo um acompanhamento de pré-natal, tá? Na internet, dá para vocês olharem depois. E quando a gente faz um trabalho desses, não é só o trabalho da ilustração. Eu fiz todo o trabalho, mas é a pactuação com as áreas, quais são as necessidades de cada uma das áreas, o conteúdo, como é que é a usabilidade, como é que a pessoa vai pegar, vai abrir aonde. Então, o profissional de saúde abre no meio, a gestante tem mais tempo para ver. Então, a gente tem que reconhecer as pessoas, no meu caso eu trabalho com saúde da mulher, né? Como pessoas, como indivíduos, né? Não são só dados. E agora eu lancei esse livro que chama Os Segredos de Alice, que é um livro que fala sobre educação menstrual. Educação menstrual, todo mundo sabe como menstrua? Mais ou menos. Para a gente combater a pobreza menstrual, a gente precisa de 3 pilares. Acesso a todas as pessoas a ter dignidade para coletar o seu fluxo, saneamento básico e educação. O que é educação? Reconhecer o seu ciclo, reconhecer o descarte desses absorventes,
o impacto que isso tem na natureza, reconhecer as características. E a gente fala de menstruação, mas a gente também tem toda a ovulação. Então, aqui, através da história da Alice no País das Maravilhas, a gente fala sobre essa questão, né, de inclusão, diversidade, porque a minha Alice não é racializada. Cada página ela é uma Alice diferente. E aí eu deixo para vocês Gente, eu fiquei apaixonada por esse livro. a descoberta dos segredos de Alice. Que incrível, que incrível. Meninas, acho que eu vou fazer uma última pergunta, porque eu vou abrir uns minutinhos aqui. Se tiver pergunta no chat, pra gente abrir para quem tá assistindo, pra poder compartilhar aqui também com vocês um pouquinho. O que vocês pensam, assim, quais são as habilidades que serão mais valorizadas no mercado de trabalho do futuro para a área da saúde? E como essas pessoas elas podem se preparar para adquiri-las? Olha, já vim com essa pergunta na minha cabeça. Realmente, a gente está no foco de Woman Skills, né? Soft Skills, Hard Skills, é a parte humana, não se perder. Independente de a gente ter a tecnologia, de a gente ter a inovação, a gente está lidando com pessoas. A área de saúde é vida. Então, realmente não perder essa empatia, não perder esse olhar, de extrema importância. Então, eu acredito que a parte do Woman Skills vai estar muito mais em evidência daqui para frente. As empresas, eu venho do corporativo, dos grandes corporativos, a gente está focando exatamente isso, junto com os RHs, por exemplo, para questões de bem-estar, de qualidade de vida, justamente para humanizar esses setores. Então, se uma área que lida diretamente com o ser humano, ela precisa ser extremamente humanizada, né? É importante a gente ter recurso, ter retorno financeiro, mas está lidando com pessoas. Então, essa humanização é importante. E, obviamente, sempre está se capacitando, buscando o que tem de novidade no mercado, tentando trazer, e o que é realmente importante para aquele setor, né? Para a área de atuação. Continuando, né, complementando, acrescentando o que a Val está falando, eu acho que essa parte humana e a escuta, né? A Angélica até trouxe a questão da escuta, a escuta ativa. Essa escuta ativa de você conseguir identificar, né? A gente hoje também está com muitas questões de saúde mental, saúde emocional, e é porque a gente precisa manifestar e ser acolhido dentro dessa escuta, com todo esse aparato, como que somos seres humanos atrás das máquinas, né? E também soluções criativas, não é porque eu só trabalho com criatividade, mas a solução criativa também pode ser tecnológica, né? Se pensar fora da caixinha, que é o que eu tento fazer na comunicação, né? Eu acho que eu destacaria assim, né, pensando do nosso público, reforço de novo, tem aquele lado da prática, né, que são áreas importantes. Se você quiser pensar em alguma coisa diferente, vai para a inovação, vai para a tecnologia, não dá para não pensar nisso. Inteligência artificial é a coisa do futuro, Big Data, telemedicina. E o que as meninas colocaram, metaverso, soft skill, que é aquelas habilidades emocionais que você adquire no relacionamento. É a empatia, é a criatividade, é se colocar, né, a empatia de se colocar no lugar do outro, comunicação, liderança. E aí a minha dica é, de novo, seja proativo, busque. Olha que oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje, né? De verdade, parabenizar por reunir. Eu já conhecia de vista, mas em profundidade, 3 mulheres incríveis que foram aqui bem selecionadas para estar aqui trazendo, mas vai atrás, faça as boas perguntas. Eu tenho uma plataforma que é o Coursera, ele traz cursos gratuitos, que você pode fazer, gente, um curso em Harvard, no português. Excelente. Você faz você consegue ter acesso a coisas e oportunidades muito mais fáceis. Então, aproveitem. Bacana. Olha, fica difícil. O que eu vou falar depois do que os caras falaram, né? Mas eu queria chamar a atenção para a necessidade hoje de uma postura empreendedora. Sim. Também. Empreendedor não é abrir a lojinha, gente. É outra coisa. Vocês já são dessa geração que está nesse formato. 30, 40 anos atrás, o que era? A pessoa fazia uma faculdade, achava que tinha acabado a vida acadêmica, que daí então, eu vou fazer faculdade, eu vou entrar no mercado de trabalho, uma hora eu vou casar, ter filho, aposentar e morrer, vou só fazer coisa boa depois que eu aposentar, enfim. A coisa era mais assim, né?
O que a gente aprendeu nessas últimas décadas? Bom, para começar, e aí as pessoas delegavam a carreira para uma empresa, porque elas achavam que iam entrar numa empresa e a empresa ia definir a carreira dela. A ideia era entrar e ficar o máximo de tempo possível nessa empresa, se Banco do possível, Brasil. aposentar lá. Hoje não é nada assim, né? Na verdade, quando eu falo de uma postura empreendedora, porque você é o gestor da sua carreira. Ninguém vai definir isso por você. Então, o tempo inteiro você tem que pensar, repensando o tempo inteiro isso. O que você quer da vida, quais são os seus interesses, quais são as suas habilidades. Porque todo mundo é especial em alguma coisa. Então, o que você sabe fazer melhor para você destacar aquilo? O que você tá capenga, porque também todo mundo tem um monte de coisa para arrumar e correr atrás disso, mas assim, ninguém vai fazer por você. Independentemente da área que você estiver fazendo, sabe? E essa postura empreendedora e de se entregar e de ir atrás daquilo que você quer, começa no estágio. Não dá para começar a fazer estágio perguntando se vai emendar feriado, entendeu? Reclamar porque vai ficar 15 minutos a mais. Não, gente, para de mimimi, né? Ninguém é especial. Então, assim, funciona assim, nesse mundo que deu para perceber com todo mundo aqui. A gente rala muito e porque rala muito, a gente vai sendo reconhecido depois. Sim. Ninguém bateu na porta de ninguém aqui para oferecer um emprego. O que a gente foi fazendo é porque a gente meteu as caras, foi atrás, não teve medo. Então, assim, headhunter acontece na vida de 3 pessoas. O resto é a gente batalhar. Sim. Então, arregaçando as manguinhas Sim. e vamos lá, né? Excelente, meninas. Bom, obrigada. A gente realmente encerrou o nosso tempo, né? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, a parceria com o Comitê Mulheres do Brasil, com o Grupo Vozes, com a Mari, que aí tá ali de fora acompanhando aqui a gente. A todas vocês por disponibilizarem esse tempo de contar um pouquinho para o nosso público, para o nosso polo parceiro, para as nossas unidades, alunos, comunidade que está aí assistindo, acompanhando essa presença aqui de vocês. É super importante, foi riquíssimo e com certeza teremos outras oportunidades aí presenciais. Eu quero com certeza levar vocês para que todos possam conhecer, né, essa frente aí e um pouquinho da carreira também de vocês, que vocês contaram aqui, mas a gente tinha muita coisa ainda para falar, mas já estouramos o tempo. Obrigada, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau. Gente.